Boa tarde, pessoal. Eu e meu grupo, composto por Davi, Lohane e Gabriel Rodrigues, vamos apresentar sobre o efeito estufa. Para entendermos melhor o efeito estufa, vamos comentar brevemente sobre o ciclo do carbono. No ciclo biológico, o carbono é assimilado em processos como a fotossíntese e a quimiossíntese. O CO2 é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, passando a fazer parte das substâncias orgânicas do vegetal, açúcares, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essas plantas são ingeridas por animais que acabam absorvendo o CO2. O CO2 é devolvido ao ar através da respiração e decomposição dos vegetais e dos animais. Mas parte desses restos pode não sofrer decomposição e acaba se transformando em combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. E o carbono dessas substâncias é devolvido à atmosfera através da queima de combustíveis. Em consequência dessas queimas, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou nos últimos anos. Essa é uma das causas do efeito estufa. Para que serve? O efeito estufa é um processo importante para a existência de vida na Terra, na forma da qual conhecemos. Sem ele, a temperatura média do planeta seria em torno dos 18 graus Celsius negativos. Se hoje estamos vivos, é devido ao efeito estufa que mantém o planeta habitável. Como funciona? No efeito estufa, a radiação solar atinge a atmosfera e interage com os gases ali presentes. Nessa interação, os chamamos de gases de efeito estufa, GEE. Absorvem a radiação solar e passam a emitir de volta para a superfície terrestre radiação infravermelha, ou melhor dizendo, calor. Somente parte deste calor consegue sair da atmosfera e voltar para o espaço, e é assim que a Terra consegue manter sua temperatura. Gases que interagem com a radiação solar são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozônio, estão entre os principais. Entretanto, o Protocolo de Kyoto também inclui o hexafluoreto de enxofre e duas famílias de gases como importantes para o efeito estufa, o hidrofluorocarbonetos e os perfluorocarbonetos. Para melhor compreensão do efeito estufa, esse GIF representa o funcionamento do processo. O aquecimento global mostra o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar, resultante das práticas humanas. O século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da história, desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. As previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá a elevação de mais de 1 grau Celsius em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius, em um cenário mais pessimista e que apresente maior poluição. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas para a maioria dos cientistas com as práticas humanas, realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. Outra causa para as mudanças climáticas é a emissão dos chamados gases estufa. Os principais gases são o dióxido de carbono, o gás metano e o óxido nitroso. Além disso, a poluição das águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio, como os fitoplânctons e as algas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitats também pode interferir diretamente na dinâmica atmosférica global. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e com a biosfera. Podemos citar como consequência do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo, que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área de várias espécies de animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez menor, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica.
Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida. Outro efeito, ainda mais latente, é o aumento das temperaturas, conforme já mencionado. Muitas espécies podem entrar em extinção, além de a disponibilidade de água em várias partes do globo tornar-se cada vez menor em razão da maior ocorrência de secas em períodos mais prolongados. Esse tipo de situação prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. O aquecimento global, junto ao efeito estufa, acaba agindo como um ciclo vicioso, porque à medida que as temperaturas sobem, as temporadas de seca também se intensificam, e como consequência do tempo seco, a vegetação pega fogo muito mais fácil. Isso para as queimadas naturais, mas a maior parte das que acontecem é causada pelo próprio homem, seja para o comércio ilegal de madeira, seja para utilizar a área como pasto ou para plantação. Desde 1985, quando o governo começou a monitorar o desmatamento na Amazônia, mais de 500 mil de quilômetros quadrados foram destruídos, o que é equivalente a 2 vezes o estado de São Paulo. De qualquer forma, é mais difícil de controlar as queimadas, até porque os rios em volta das florestas também são afetados. Aqui no Brasil, o desmatamento é infelizmente bem comum, e a atual gestão parece que contribui para que tudo fique pior. Sabemos que as reuniões internacionais acerca das consequências das mudanças climáticas discutem as medidas a serem tomadas, mas a gente também sabe que precisaria de um comprometimento muito grande para estabilizar a situação, e isso não é provável de acontecer, ainda mais se as grandes empresas não se responsabilizarem por seu impacto. Se você substituir o carro pela bicicleta, por exemplo, o efeito é insignificante quando comparado às indústrias que mal seguem os protocolos e descartam lixos em lugares inapropriados e liberam muito CO2 na atmosfera sem nenhuma medida compensatória. A conclusão é que os prejuízos são enormes, não recuperáveis a curto prazo e talvez a longo prazo surjam problemas piores. Espero que tenham gostado e é isso.